Você já imaginou acordar em um lugar sem memória, e nesse local existe um labirinto com criaturas mortais, onde ninguém nunca conseguiu escapar? O que você faria? Você conseguiria escapar desse labirinto mortal? Nesse vídeo de Survivingdead, nós iremos acompanhar Thomas e seu grupo, e tentar tomar melhores decisões para escapar desse labirinto. E por fim, derrotar Mazeroana. Nós começamos vendo Thomas subindo em uma espécie de elevador, e vários garotos olhando e dando risada dele. Ele mal levanta e já começa a correr. E cara, não tinha necessidade disso. Afinal, a galera só estava zoando com a cara dele. E acabou ficando pior ainda, porque ele acabou caindo. Então, o líder da clareira começa a apresentar o local para Thomas, que aparentemente perdeu a sua memória, devido a algo feito pelo pessoal que controla o labirinto. Aquele local que ele está é a clareira. E esse é o lugar onde todos aqueles garotos vivem. E eles se intitulam os Clarianos e aquelas pedras gigantes. É o labirinto e entrar ali é proibido. Porém, acho que falar isso para Thomas foi a pior coisa que a Albi fez, pois o cara, desde que ouviu isso, tem um único objetivo, que é entrar no labirinto. Bom, eles parecem estar bem estabelecidos aqui, com bastante árvores para fazer fogo e construir abrigos. E além disso, eles também têm um pequeno riacho com água corrente, que pode fornecer água para todo o grupo. Chuck fica encarregado de apresentar o restante da clareira para Thomas, e Thomas acaba descobrindo que apenas os corredores podem entrar no labirinto. Mais tarde, Nut conta para ele que os corredores conhecem o labirinto melhor que todo mundo da clareira. E esses caras estão tentando encontrar uma saída do labirinto há mais de 3 anos. E o que deixa mais difícil é que esse labirinto muda sua configuração toda noite. E eles também só entram no labirinto durante o dia. Pois à noite existem criaturas que ninguém nunca sobreviveu. Para contar, essas criaturas são os verdugos. Além dos corredores, a clareira possui trabalhadores para praticamente tudo. Temos os construtores, que obviamente constroem coisas. Os retalhadores, que cuidam dos abates dos animais para o pessoal se alimentar. Os devastadores, que cuidam da parte da agricultura da clareira. E também os socorristas, que aparentemente vivem remendando os retalhadores. Thomas pergunta para Newt se alguém tentou escalar ou fugir de alguma maneira. E ele responde que eles já tentaram de tudo. Mas eu acho que podemos pensar em algumas ideias para escapar sem precisar entrar no labirinto. Como podemos ver, as eras chegam até o topo. Tem como ver em várias cenas que existem lugares onde tem essas trepadeiras até o topo. E também vemos que essas eras possuem um tipo de cipó bem resistente, capaz de aguentar bastante peso, como vemos um pouco adiante, quando Thomas e Nino amarram Albi em um dos cipós e conseguem erguer ele a uma altura considerável. Além disso, Thomas se joga em uma era na hora que ele está fugindo de um verdugo. Então, eu acredito que seria possível você escalar até apenas o topo pelas eras. E caso você ache que não daria para fazer isso, os Clarianos poderão construir escadas. Afinal, eles já fizeram uma espécie de torre de vigia no centro da clareira. Eles estão ali há 3 anos. O que impede eles construírem uma escada grande o suficiente para chegar até o topo, ou até um cipó de alguma era. Dessa forma, eles poderiam subir até o topo. E como podemos ver no final, seria possível andar por cima do labirinto, até poder sair. Que criar alguma espécie de chapa para colocar entre os vãos das paredes do labirinto, e assim atravessar de um lado para o outro. Não vamos esquecer que na caixa vemos cordas, e que eles possuem várias ferramentas para construir, além de pessoas especializadas nisso. Então acho que não seria algo impossível de fazer. E por falar na caixa, Thomas também menciona em fazer algo nela. Mas ele é interrompido por Newt, dizendo que ela não desce se alguém estiver dentro dela. Porém, o que impede deles tentarem cortar o fundo da caixa que eles possuem? Eu sei que poderia demorar para fazer isso. Porém, eles não têm nada melhor para fazer, né? Então, cortando as grades da caixa, eles poderiam usar as cordas e os cipós das eras para tentar descer e ir até a entrada desse elevador e tentar descobrir o que tem lá. Agora, se teria uma saída, eu não sei falar para vocês. Eles acreditam que a única forma de sair é pelo labirinto, que acaba mandando o Thomas ir na floresta pegar estrume. Porém, quando ele chega lá, ele acaba encontrando Ben, que foi picado por um verdugo e está agindo totalmente estranho, e acaba atacando Thomas. Parece que ele está com uma força fora do comum. Então, nesse caso, o melhor seria correr mesmo e pedir por ajuda. Afinal, em grupo, ficaria muito mais fácil de controlar Ben. Os garotos acham muito estranho ele ter sido picado durante a luz do dia. E logo no dia seguinte, eles colocam Ben na entrada do labirinto e todos empurram ele para dentro, fazendo com que ele fique preso lá durante a noite, praticamente sentenciando o cara à morte.
Porém, não seria mais fácil eles deixarem o garoto preso e tentar investigar o que acontece após um tempo, e assim analisar os sintomas do cara, para tentar estudar o que essa picada pode fazer. Pelo que eu andei pesquisando sem o soro, alguém que é picado pelo verdugo acaba morrendo após dias ou semanas. Então seria bem melhor deixar o cara preso e estudá-lo, em vez de soltar ele no labirinto para ser morto pelas criaturas à noite. E aí, pessoal, vocês estão gostando do vídeo? Não esqueçam de inscrever-se no canal e também de deixar o seu like. E agora vamos voltar para o vídeo então. Após eles deixarem bem lá dentro, Minho e Albi entram no labirinto pela manhã para fazer a rotina normal dos corredores. Eles demoram muito para voltar, e os dois aparecem quando as portas estão começando a fechar. O Minho carregando o Albite foi picado, mas isso não faz sentido. Se Albite foi picado, igual o Ben, Minho não deveria estar carregando ele, porque o cara vai morrer de qualquer jeito. A decisão lógica aqui seria se salvar e sair de dentro do labirinto. Afinal, duas pessoas morrerem não faz sentido algum, e Minho possui informações sobre o labirinto, o que o torna extremamente importante para os clarianos. Mas o nosso protagonista resolve saciar o seu desejo mortal e acaba entrando no labirinto. Então acaba escurecendo, e eles estão presos lá dentro, carregando Albi, tentando encontrar algum lugar seguro para colocá-lo. Eles têm a ideia de pendurar ele usando os cipós das eras. Minho vê que uma criatura está chegando e sai correndo. Afinal, ele não está a fim de morrer, cara. A ideia de pendurar Albi até que é boa. Mas como vemos, os verdugos podem escalar as paredes. Então, eles praticamente estão amarrando um cara inconsciente no alto. Provavelmente, esse cara iria acordar desesperado e começar a gritar, atraindo algum verdugo que iria chegar e matar ele. A melhor solução aqui seria todo mundo se esconder dentro das eras. Afinal, cabia mais gente ali com o Thomas e não sair dali. Até o sol nascer, a criatura não viu o Thomas na primeira passada. Então, provavelmente, ela continuaria procurando por Thomas em outros lugares. Aquele local ali seria completamente seguro. Mas ele resolve sair dali e brincar de pega-pega com a criatura. E nessa parte, nós vemos que as eras são extremamente fortes e conseguem aguentar por um bom tempo antes de romperem. Acredito que o peso de um ser humano não seria problema se eles usassem ela para escalar. E nós também vemos que escalar o labirinto e andar por lá não é difícil. Então seria possível eles construírem as escadas que falei e usarem elas dentro do labirinto, que parece ser bem mais fácil de chegar no topo por lá. Então, Thomas consegue fazer com que a criatura seja esmagada no último segundo pelas paredes do labirinto, e eles escapam de lá na manhã seguinte. E enquanto eles discutem o que fazer com Thomas por ele ter entrado no labirinto, a caixa sobe novamente dessa vez. Ela traz uma garota com um bilhete, dizendo que ela seria a última a subir. Então essa garota acorda gritando o nome de Thomas, o que deixa todo mundo suspeitando dele. Agora que a caixa não desceu mais e eles receberam esse aviso, seria uma boa ideia pôr em prática o que eu falei e tentar descer pela caixa. Porém, eles decidem voltar para o labirinto e tentar encontrar algo útil no verdugo. E provavelmente seria uma boa ideia, pois essas criaturas têm peças metálicas que poderiam ser transformadas em armas. E cara, olha quanto mato tem nesse canto aqui. Sério que ninguém tentou subir ali. Não faz sentido algum, cara, e gente. E eu espetaria a lança nesse bicho só para ter certeza que está morto. Afinal, ele deu uma mexida. Não custa nada garantir, né? Eles descobrem um dispositivo dentro do verdugo, que aparentemente foi feito pela mesma organização que colocou eles ali, pois tem as mesmas letras dos suprimentos que eles usam, e eles levam apenas isso do bicho. Cara, olha as pernas em forma de faca dessa parada. Eles poderiam muito bem levar uma dessas e transformar em alguma arma. Eles voltam para a clareira e Gale insiste que Thomas seja punido de alguma forma, porém Nut transforma ele em um corredor. E depois Minho leva ele para ver o mapa que foi feito do labirinto, e que eles descobriram que existe um padrão no labirinto. E nisso a Teresa acorda, e Thomas conversa com ela, e acaba descobrindo que existe uma espécie de soro. Então eles decidem usar esse soro em Albi. Thomas e Minho voltam para o labirinto, e acabam encontrando um local novo, que parece abrir com aquela peça do verdugo. Eles encontram uma câmara. Após eles serem escaneados, o labirinto começa a mover-se e fechar, e eles precisam sair dali correndo. Após eles voltarem para a clareira, eles encontram o Albi e descobrem que ele foi curado pelo soro. E além disso, as portas do labirinto não irão mais fechar, e novas portas estão sendo abertas, com várias criaturas entrando na clareira aqui.
teria algumas maneiras para eles sobreviverem ao ataque. Eles poderiam usar mais o fogo contra as criaturas. Como vemos, elas ficam bem atordoadas quando estão pegando fogo. E eu acho que nesse momento, eles poderiam tentar matar as criaturas. Isso se você for corajoso o suficiente para chegar perto de um verdugo. Mas se todo mundo ficasse junto com as lanças e fazendo molotovs caseiros, eles poderiam derrotar as criaturas juntos, colocando fogo nelas e finalizando com as lanças. Ou se você é um cara mais sossegado, você poderia meter o pé da muvuca e tentar se esconder. A gaiola que Gale se escondeu parece ser uma boa opção. Melhor que as cabanas de madeira, pelo menos. E dentro da gaiola, você poderia espantar as criaturas que chegassem perto com aquelas tochas. E se você não conseguir chegar a tempo na caixa, você poderia tentar subir em alguma árvore e ficar lá, ou até mesmo ficar escondido nesse milharal. Afinal, essas criaturas parecem ser bem ruins em encontrar pessoas escondidas, como vemos naquela cena em que Thomas se esconde debaixo de uma era, mas as criaturas misteriosamente decidem ir embora. E Thomas acaba injetando veneno para tentar lembrar algo do seu passado. Ele é salvo pelo outro soro que Teresa tinha, ainda bem, né? Então ele lembra que era um dos responsáveis por colocar os garotos na clareira. Ele conta isso para os seus amigos, que não ligam muito para isso, pois só querem fugir dali. Agora Gale decide que quer usar o Thomas e Teresa como sacrifício para tentar acalmar os verdugos, mano. Isso não faz sentido algum. Esse cara já está pirado. Ele deveria estar preso ou até mesmo morto. Para evitar que ele fizesse algum tipo de loucura, eles conseguem impedir esse sacrifício e vão entrar no labirinto para tentar escapar. E aqui, galera, eles deviam fazer mais molotovs para garantir que eles teriam alguma forma melhor de atacar as criaturas do que ficar apontando uma lança para elas. Dessa forma, eles poderiam entrar naquela escotilha de uma maneira bem mais tranquila e sem perder tantas pessoas no caminho. Pegar várias lanças e sair correndo e gritando para cima de um verdugo não parece ser a melhor ideia. Agora, se o bicho estivesse queimando, seria outra coisa. Eles conseguem entrar no laboratório, ver que tudo está destruído. E cara, por que esse moleque chutou a arma? Vocês podem até falar que ele não sabia que era uma arma. Mas por que o Thomas não pegou? Então ele deveria saber que aquilo era uma arma. Afinal, ele recuperou um pouco da sua memória. E outra coisa, se o Mion chutou ela, é porque ele sabia que era uma coisa perigosa. E nessa situação, valia muito mais a pena eles para se defenderem de qualquer coisa que aparecesse ali. E o que eu falei sobre prender ou matar esse cara, e ainda por cima, ele pegou a bendita da arma. Aqui Mion deveria tentar desarmar ele, com a lança batendo na mão de Gale, ou até tentando acertar a cabeça dele. Dessa maneira, não daria tempo de Gale conseguir atirar em Chuck. Eles acabam sendo levados por alguns agentes para um helicóptero e sobrevoam um cenário pós-apocalíptico, bem parecido com Mad Max. E nesse passeio, eles conseguem ver o labirinto do alto. E cara, dava totalmente para fugir por cima do labirinto. Então galera, esse foi como derrotar Maze Runner.